Fala galera, eu sou o Renan e bora para mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente, né, do que eu tô habituado aqui, porque hoje eu resolvi trazer aqui para o canal um vídeo revelando, né, mostrando aí as relíquias da Rede Manchete, tá? Você que acompanha esse canal aqui, não acompanhava o outro canal que eu tinha, né, que era o Multiverso TV. Esse canal eu falava sobre tipo nostalgia, né, universo geek, e também fazia exploração urbana. O que é isso? Você vai tipo procurar lugares que estão abandonados para mostrar como é que isso tá, né, nos dias de hoje. Então, certa vez eu e mais 3 amigos, a gente ficou sabendo, né, que os estúdios onde eram gravados os programas os programas de auditório e as novelas da Rede Manchete, extinta Rede Manchete, ficava bem próximo da nossa casa. E aí, o que aconteceu? Isso, acho que foi ano 99, 2000, a Rede Manchete faliu, né? E esses galpões, né, onde ficavam os estúdios da Rede Manchete, eles foram lacrados pela justiça, porque a Rede Manchete começou a ter um monte de trabalho, um monte de processo trabalhista, né? Como ela faliu, ela ficou devendo um monte de gente na época. Então a justiça foi lá, lacrou, né? Mandou lacrar aquele lugar lá, né? Aqueles estúdios, todo aquele espaço que a Manchete armazenava lá, equipamentos de ponta, né, que a Manchete trabalhava na época, câmeras caríssimas, todos os objetos, cenários, figurinos, tudo isso ficou armazenado lá durante um bom tempo, durante anos. Lá nos meados de 2010, 2012, por aí, só que nesse período, né, lá ficou fechado, a Manchete faliu, tinham pessoas que trabalhavam lá, tipo guardas, né, e vigias que trabalhavam lá, tomando conta do lugar. Mais ou menos 2010, 2012, a Manchete começou a levar, né, não sei se foi a Manchete que fez isso, né, mas os donos, os responsáveis, começaram a fazer uma mudança desses itens que estavam armazenados lá nesse lugar, para leiloar, para vender, para sei lá quem, para dar um destino para aquilo, né? E assim foi feito. Só que esse lugar para onde todo esse material que fazia parte lá dos estúdios da Manchete foi levado, até hoje não foi revelado, ninguém sabe para onde isso foi. Eu já procurei diversas vezes, já conversei com várias pessoas, né, que acompanham a história da Rede Manchete, ninguém sabe dizer. Claro que essas informações eu só fui ter depois, né? Mas eu já estou aqui contando para vocês para dar um contexto para esse vídeo de hoje. Então, beleza, isso 2010, 2012. Quando isso foi feito, todos esses itens foram levados para esse lugar que até então, né, secreto, ninguém sabia onde era, ninguém sabe onde é. O lugar, né, os galpões, né, os estúdios ficaram completamente abandonados. Não tinha mais ninguém trabalhando lá, tomando conta, vigias, guardas, seguranças, nada disso. O lugar simplesmente ficou abandonado. Então os anos foram passando, começou a crescer mato, né, poeira, a estrutura começou a ficar coisas desabando, né, rachadura nas paredes, coisas do tipo. O lugar ficou completamente abandonado. Teias de aranha, então assim, um cenário de realmente lugar abandonado. Em 2019, isso já pulamos de 2010, 2012 para 2019, né? Foi quando eu descobri, né, que eu fiquei sabendo que esse lugar era ali, né, que esse lugar era aqui próximo de onde a gente mora. E aí, nessa época, eu já tinha esse canal antigo, né, esse canal, eu acho que eu criei ele em 2017, se não me engano. Quando eu fiquei sabendo que esse lugar era ali, que ali, no passado, né, eram gravadas novelas da Rede Manchete, os programas de auditório, programas da Xuxa, da Angélica, Sérgio Malandro, programas, né, de shows. Então eu fiquei doido. Eu que cresci assistindo a Rede Manchete, falei, caraca, eu preciso ir nesse lugar, preciso ver, né, onde que isso era feito. Eu, completamente fã da Rede Manchete. Então eu e mais esses amigos resolvemos ir lá.
Só que como eu já tinha o canal, eu falei, quer saber? Vou fazer um vídeo, vou mostrar como é que tá lá, né, tal, vou postar no canal e ver, né, compartilhar isso com as pessoas que eu também sei que são fãs da Rede Manchete. Só que eu não imaginava que essa exploração que a gente fez na Rede Manchete, né, que eu denominei como Ruínas da Rede Manchete, fosse ganhar tanta relevância. Eu postei um vídeo, meu canal tinha 200, 300 inscritos, né? Logo nessa mesma semana o canal já foi para mais de 3 mil inscritos. Esse primeiro vídeo da exploração na Rede Manchete passou de 50 mil views assim em 2, 3 dias, coisa que eu não era acostumado. Meus vídeos pegavam aí, sei lá, 30, 40, 50 views, 100 views no máximo estourando, né? E aí, quando eu soltei isso no canal, eu peguei o link e comecei a compartilhar em alguns grupos do Facebook, né, que falavam sobre nostalgia, que falavam sobre a Rede Manchete. Então a coisa foi escalando, escalando, escalando. Em poucos dias, o meu vídeo já estava em sites de fofoca, sei lá, não lembro agora o nome do site, mas saiu no UOL, portal do UOL lá, saiu em alguns outros portais na internet. E a manchete era: YouTuber encontra roteiros em estúdios abandonados da extinta Rede Manchete. E aí, a partir daí, essa coisa começou a bombar. As pessoas vinham nos vídeos, comentavam: caraca, pô, você tem que voltar lá, você tem que mostrar melhor, mostrar cada canto, mostrar cada detalhe, porque a minha intenção, quando eu fui fazer esse vídeo, não era tipo mostrar detalhes, contar a história da Rede Manchete, porque eu cresci assistindo a Rede Manchete, mas eu não assistia as novelas, não assistia esse tipo de coisa, então os filmes, né? Então o que eu assisti na Rede Manchete eram os animes, né? Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, esse tipo de coisa. Então eu só fui lá pra ver mesmo, assim, sabe? A minha intenção não era mostrar a história da Rede Manchete em si. Mas como tiveram muitos comentários, muitas pessoas, né, querendo saber mais, a gente acabou fazendo. Esse vídeo ele foi dividido em mais 3 partes, porque lá é um lugar muito grande. Então assim, isso foi dividido nos 3 vídeos. Depois eu acabei voltando lá, uma outra vez, voltamos lá. Dessa vez mais um amigo, além desses outros 2. Então eram 4 pessoas. Voltamos lá. E aí começamos a fazer, né, o vídeo com um pouco mais de detalhe, mostrando lugares que a gente não tinha mostrado antes, né, mostrando com mais calma. Então beleza, era realmente um vídeo de exploração urbana, mostrando ali a Rede Manchete, mas sem aquela coisa informativa de falar sobre a Rede Manchete, de contar os detalhes, né, da Rede Manchete. Beleza. Como a coisa começou a crescer muito, eu comecei a ficar meio escaldado, porque tinham canais falando sobre o vídeo, a coisa cresceu tanto que começaram outros canais que faziam exploração urbana, e não só os que faziam exploração urbana, canais, pessoas que fazem voos de drone, o pessoal começou a ir lá também. Então começou assim uma leva de canal a ir lá na Rede Manchete e fazer um monte de vídeo. Com isso, também tiveram pessoas que foram lá e começaram a vandalizar, pichar, quebrar as poucas coisas que ainda tinham lá, né, que acabaram ficando lá jogadas assim no canto. Mas aí, na primeira vez que a gente realmente encontrou roteiros de novelas, de programas, a gente encontrou fitas jogadas no chão, quebradas, né? Porque assim, na verdade lá estava tudo assim, tudo entulhado, né? Então assim, eu acredito que quando foram fazer a mudança das coisas, né, dos itens que tinham lá, levaram as coisas que estavam boas, as coisas que estavam quebradas, tipo papel velho, coisa larga, né, coisa que não prestava, né, coisa que era lixo realmente, eles deixaram lá e dane-se. Só que pra gente que é fã, né, do que aconteceu, de toda essa história da Rede Manchete, qualquer coisinha dessa a gente dá valor, né, não valor comercial, mas um valor histórico. Então a gente achou um monte de coisa lá que estava se acabando com o tempo. Fotos, fitas aparentemente virgens, né? Porque eram de um tipo de vídeo, de fita de vídeo que não se usa mais, né? De vídeo Betacam, coisa que não é mais usada nos dias de hoje. Filmes, né, fotográficos com fotos em negativos, né, de diversos artistas, diversos documentos que mostravam
solicitação de material, né, durante o dia de trabalho, tipo, saída da equipe para gravar não sei aonde. Então, assim, sabe, registros de como que era o dia a dia de trabalho ali na Manchete. Eu lembro que na época, tanta gente veio falar comigo que eu cheguei a conversar com uma menina que a mãe dela tinha trabalhado na Rede Manchete, né? E aí eu conversei com ela junto num grupo que eu tinha feito no WhatsApp. A gente começou a conversar, a mãe dela contou os detalhes de como que era lá, disseram que as pessoas amavam trabalhar lá naquele lugar, que era um lugar que era muito bom, elogiavam muito o antigo dono, né, da Rede Manchete, que era, acho que Adolfo Bloch, né, ele era o dono lá da Rede Manchete, então elogiavam muito o tratamento da empresa em si com os funcionários, porém, né, quando ela faliu, deixou muita gente realmente numa situação complicada, porque simplesmente as pessoas ficaram sem receber. Enfim, então a gente achou alguns itens jogados lá, assim, entulhados, tipo, sabe, com um monte de terra em cima, muito mofo, muita umidade, muita coisa, tipo, com restos de cocô de pombo, sabe? Muito morcego, muito morcego. Eu lembro que na época, se eu tivesse o conhecimento, talvez a maturidade, a noção que eu tenho hoje, eu acho que eu nem teria ido lá. Assim, das 2 ou 3, acho que foram 2 ou 3, talvez 3 vezes que eu fui lá. E, assim, muito morcego, cara, sabe? A gente podia entrar num lugar daquele e um morcego, só de respirar aquele ar cheio de fezes de morcego, a gente podia até ter contraído alguma doença. Muito mosquito, né? Podia ter saído lá com uma dengue, sei lá, uma doença qualquer, uma chikungunya, uma zika, enfim. Eram nuvens de mosquito mesmo. A gente chegou a encontrar lá nos fundos um lugar que dava acesso a um lugar que era separado da Manchete, mas que parecia também ser da Manchete, que era como se fosse tinha umas casinhas, sabe? Dentro de uma dessas casinhas tinha um porão, a gente foi lá nesse porão. Então, assim, uma experiência incrível, uma experiência que eu nunca vou esquecer, que eu queria muito poder voltar lá, sabe, assim, para reviver isso de novo, mas hoje em dia eu já não tenho essa coragem de me enfiar lá e, sabe, ver como é que tá de novo. Não sei, já fiz uma vez, já passou, tô salvo e não quero passar por isso de novo. Beleza. Isso foi em 2019, tá? 2019. O tempo foi passando, muitas pessoas pedindo, Renan, poxa, cadê os itens que vocês encontraram lá? Mostra pra gente, claro que não sei o que, né? Então, agora, finalmente, depois de muito tempo, né? Passou muito tempo, acho que, se não me engano, foi 2023, a Manchete teve um novo leilão, a Manchete conseguiu leiloar um acervo das fitas da Rede Manchete, né, de material gravado, né, que eles tinham, né, porque essas coisas que a gente achou lá era lixo, era resto de roteiro, fitas que já estavam quebradas ou fitas virgens, coisas que não têm valor comercial nenhum, né? Mas esse material, que era o material realmente de uso deles, assim, material, né, que tinha coisa gravada e tal, uma parte foi leiloada, até hoje não se sabe quem foi o cara que conseguiu arrematar essas coisas no leilão, mas parece que foi um leilão, assim, de coisas vendidas, milhares de reais foram gastos aí, né, por pessoas para comprar esses materiais. Enfim, vou trazer hoje para vocês, então, depois de dar esse contexto, explicar tudo para vocês como que aconteceu. Vou mostrar para vocês alguns dos itens que nós encontramos lá naquela época e que nós conseguimos salvar do esquecimento do tempo, porque se não fosse a gente, irmão, esses itens estariam lá até hoje, apodrecendo, e com certeza a maioria acredito eu que já não estaria mais, não teria mais sobrado, não teria mais resistido ao tempo, porque o que a gente conseguiu salvar de lá, aí ainda foi complicado, tive que fazer limpeza, irmão, deu um trabalho do caramba, mas enfim, vou trazer isso aqui para vocês hoje, beleza? Então vamos lá, galera, ó, esse aqui é um roteiro da novela Mandacaru, tá bem, deixa eu só aumentar um pouco a luz aqui, se dá para ficar mais claro. Vou ler para vocês esse roteiro então aqui, que a gente conseguiu salvar de lá, né, a gente tinha achado na época um roteiro da novela Brida também,
mas não deu para salvar, tava já muito degradado, né? Esse aqui mesmo a gente pode ver que tem um monte de tá vendo? De marca de traça comendo, ó. Tá vendo? Então isso aqui era lixo. É que deu pra gente salvar para poder guardar um pouco essa história aí da extinta Rede Manchete. Mas vamos lá. Rede Manchete de televisão, programa Mandacaru. Data da gravação, dia 13/1 de 1998. Observação, terça-feira. Frente 1, estúdio A. Saída às 8 da manhã da Rua do Russell e 8h30 da Água Grande, na estrada da Água Grande, né? Aqui em Vista Alegre. E a equipe técnica, 9 horas, na Água Grande também. Término às 5h30, né? 17h30. Nome do artista, personagem e horário. Então tem aqui, ó. Bem-vindo Siqueira, que fazia o Zé Bedeu, às 8 horas. Maurício Cangucu ou Canguçu, não sei se de repente faltou, não conheço, nesse aqui de repente faltou uma cedilha, né? Fazia o Catulé, também às 8 da manhã. Tem aqui, ó, Eliana Gutmann, fazia a Dona Nevinha. Aí tem um nome aqui que não saiu, que tá dizendo aqui que era o Cangaceiro, era figurante, ó, figurante. Tinha aqui o Evandro Leandro, fazia Giló. Murilo Elbas, fazia o Marinheiro. Sandra Pera, Baiana. Jaime Periardi, fazia Zagaia. Ricardo, aí tá comido aqui de traça, não sei se não dá para ler direito o nome dele, fazia Luiz Paixão. Viviane Victoretti fazia Rosário. Aí tem aqui mais um figurante, né, que fazia mais um cangaceiro, né, tudo aqui às 8 da manhã. Então assim, tudo era certinho, né? Isso aqui era uma ficha que eles tinham, o nome dos atores que iam participar, o horário que eles iam fazer essa gravação, né, os figurantes, tudo certinho. Isso aqui já é a página 12 do roteiro, tá vendo? As outras páginas não deram para salvar. As páginas anteriores a essa aqui não deu para salvar. Então tem mais uma página aqui, a página 13, aí e vamos embora. Rede Manchete de televisão, Mandacaru, né, gravação tal, dia 13 de janeiro. Aqui é Casa Zé Bedeu, Sala. Zé Bedeu, Catulé e Dona Nevinha. Então aqui vai detalhando, né, todos os detalhes. Zé Bedeu quer trocar meia por Zulu. É isso mesmo? Zé Bedeu quer trocar meia por Zulu. Casa Zé Bedeu, Sala, né? Aqui está especificando os lugares que eles estão gravando, né? Fazendo aqui as cenas, né? Pode ver aqui, galera, tudo comido, né? Por traça já, tal, tudo já muito desgastado. Wanda, Maldonado e Balcão. Tá aqui Maldonado, Rosário e Arlete. Madalena não dá papo para Arlete. Arlete vai, deixa eu ver, vai para frente, não sei. Tá aqui, ó, Casa Maldonado. Godé ou God, sei lá, é entregue como escravo de Madalena em Rosário. Mais uma cena aqui, a Madalena dá tapa no rosto de Godé e Godé devolve o tapa. Outra cena, Madalena enlouquecida, Godé se nega a lavar trouxa de roupa. Você que assistiu a novela Mandacaru, talvez você se lembre dessas cenas aqui, né? Isso aí é interessante. Eu não assisti essa novela, normalmente não tenho lembrança dela. Já na casa do Maldonado, só a sujeira que soltou aqui, ó. Godé e Rosário em trajes íntimos. Madalena toda moída pela surra, hematomas. Caraca, doideira, hein? Já na página 16 aqui do roteiro, ó. Manchete televisão, novela Mandacaru, terça-feira. Beleza, tal. Aí tá aqui os nomes dos personagens, né? Dos artistas, né? Dos atores e dos personagens. Carla Martins, Antônio Ismael, Ilvio Amaral.
Tereza Sequerra, Kátia Freitas, Sofia Biziliati, Kika Magnoni, André Matos, Cassiano Carneiro, Jadir Ferrari, Carlos Thierry, sei lá, fazia o André. Aqui tem observações dizendo que tava coisas gravadas em Maricá. Aqui, ó. Pessoal, na época também que eu gravei aquele vídeo da Manchete, lá nas ruínas lá da Rede Manchete, tinha gente que realmente dizia que lá em Maricá tinha um espaço bem grande que eles também usavam para fazer algumas gravações. Mas parece que esse lugar hoje em dia também já não existe mais. Jatobá, cercania cidade. Aí tá aqui, ó. Venâncio chega a Jatobá seminua. Venância seminua entra na cidade. Dinda despista vigias com quengas. Bota bilhete no Mandacaru. O que é Mandacaru? Não sei. Rosana pega o bilhete no Mandacaru. Então Mandacaru é uma coisa. Pensei que Mandacaru era o nome de um lugar. Catã bosta. Catão bosta. Catão bosta. Edgar sacaneia André. Já tô... Catã bosta. Lê direito, animal. Página 17. Página 18. Glauco passa pela praça. Edgar escora Dinda na rua. Dinda esculhamba Edgar no meio da praça. Edgar vai atrás de Dinda, mas é escorraçado de novo. Pô, Edgar, se valorize, irmão. Venância passa pela praça seminua. Essa Venância só anda seminua? Cadê? Continua. Vamos lá no 19 aqui agora. Essa aqui foi 18, né? Galera, eu não quero que esse vídeo fique muito grande, porque acaba dando mais trabalho para editar. Consequentemente, eu demoro mais para postar, então quero soltar esse vídeo logo, tá? Mas se vocês quiserem, né, tiverem interesse, quiserem que eu mostre mais dos itens que a gente conseguiu salvar, né, lá do abandono, do esquecimento das ruínas da Rede Manchete, deixe aqui nos comentários. Só para vocês terem uma noção, vou mostrar só uma coisinha aqui, para vocês verem, tipo, mais uma pequena parte do que a gente ainda conseguiu resgatar de lá. Só aqui, ó, tudo isso aqui negativo de fotos, de coberturas de carnaval, de bastidores de gravações de programas. Tem diversos artistas aqui, né? Foi interessantíssimo quando eu peguei isso aqui, que eu fui achando, que eu fui olhando, falei, que isso, cara? Pô, esse ator aqui, essa atriz aqui, pô, eles eram novinhos na época, tal, não sei o quê, porque passou muito tempo, né? Então, assim, tem muita coisa interessante para mostrar. Vocês que são fãs da Rede Manchete, eu acredito que vocês vão querer ver isso, né? Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal para eu saber que vocês estão interessados no assunto e para que eu possa continuar trazendo, né, mais partes dessa série que eu estou planejando fazer aqui, né, no canal, que né, vai ficar conhecida como Relíquias da Rede Manchete. Beleza? Então é isso. Tamo junto, então, valeu, aquele abraço. Me segue lá no Instagram, @RenanMTZN. É isso. Fui.